Ronaldo Cunha Lima. Boa noite. Tudo bom? Prazer revê-lo. Como foi a repercussão lá em Campina Grande? Foi muito boa. Em todo instante, em todo local. Você vê, hoje eu saí de Campina Grande às 5 horas da manhã. E ao já chegar no aeroporto, eu encontrava uma sua fã, que foi logo me perguntando, e a mim disse assim: dê um abraço, Luiz Armando, pergunta ele por mim. Ronaldo, isso é um repente, não é? É repente. Repente. Como é que é? Existem escolas, livros, é uma coisa sua, natural. Como é que foi? Surgiu essa coisa do repente em você? Acho que o repente surge assim, de momento. E eu diria que para fazer verso de improviso, assim numa ocasião, apenas é preciso ter um pouco de juízo e sentimento no coração. Bom, Ronaldo, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, que é a pergunta praxe, que se você já ganhou 300 mil cruzados semana passada. Se você desistir, você leva esses 300 mil. Se continuar e errar, perde tudo. Ou pode ganhar os 600 mil. Então a gente quer saber se você continua ou se você desiste. Bom, as responsabilidades me causam dificuldades até para estudar. Mas eu supero tudo isto. Eu insisto, não desisto, pretendo continuar. Bem, por favor, envelope. Aliás, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu soube que você, semana passada, fez um versinho para desse e eu sou um pouco ciumento, sabe assim? Queria saber como é que é esse versinho. Quem não se sente poeta ante mulher tão bonita? Meu coração se agita, expulsa de emoção. Essa mulher tão formosa parece um botão de rosa florindo no outro botão. Um verso desse eu permito. Podemos ir às perguntas, então? Podemos. Vamos lá. Primeira pergunta. No livro O Poeta e o Homem, o escritor De Castro e Silva faz referência a 3 provas realizadas por Augusto dos Anjos na Faculdade de Direito do Recife. Perguntamos, quais são essas 3 provas e em que datas foram realizadas e quais os graus obtidos em cada prova? Bom, as provas foram de direito constitucional, inclusive que ele cita inicialmente algumas frases ou definições do direito em latim, inclusive a de Celsus, de jus est ad bondet equi, depois a de Paulus, jus pluribus modis dicitur. A outra foi de direito civil, discorrendo sobre divórcio, e a terceira de direito internacional, sobre extradição. Mas como você disse que era inicialmente que ele fazia inverso, eu acho que tudo isso eu resumo, e a resposta eu assumo, e afirmo a todo o Brasil. Uma prova foi de civil, outra de constitucional, e para completar a pergunta, uma matéria se junta, que é a internacional. As datas? Foi em março. Eu me lembro este mês. E digo aqui para vocês que eu estudo com muito afinco. Foi em 1905 e digo do jeito que o povo gosta. 14, 11 e 9. Só resta dizer que me aprove. Diga, está certa a resposta. Está certa a resposta. Não, faltou. Os graus obtidos em cada prova. Tudo 9, 9, 9 foram as notas obtidas por Augusto como aluno nessas provas referidas. Agora sim, está certa a resposta. Segunda pergunta. Segundo alguns dos seus biógrafos, especialmente Horácio de Almeida em Augusto dos Anjos, Razões de Sua Angústia, o poeta teve um amor desventurado. Dizem que ele se apaixonara por uma camponesa e que seu pai lhe fizera ameaças, terminando por expulsar a moça do engenho, pois não queria que o filho casasse com uma empregada da fazenda. A jovem estaria grávida e, ante a ameaça do pai, Augusto dos Anjos escreveu um dos seus mais belos sonetos, Árvore da Serra. Pedimos para o candidato declamar esse soneto. As árvores, meu filho, não têm alma. E esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma no cedro e no juncrilho, e esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se na rogativa.
Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Está certa a resposta. Terceira pergunta. Em 13 de maio de 1909, 2 anos depois de formado, Augusto dos Anjos pronunciou uma conferência alusiva à libertação dos escravos. Perguntamos, em que local ocorreu essa conferência, quais os escritores abolicionistas citados pelo orador e quais os países escravocratas mencionados por Augusto dos Anjos? Em que local ocorreu essa conferência? Em 13 de maio de 1909. Que a rima eu renove. Em 1909, uma palestra muito boa, foi em verso, foi em prosa, no Teatro Santa Rosa da capital João Pessoa. Certo. Quais os escritores citados por ele? Mostrando seu tirocínio, invocou José do Patrocínio, relembrou as suas falas, nos seus gestos puros e bravos, para defender os escravos que gemiam nas senzalas. Depois veio para o Brasil, relembrou Antonil, de virtudes singulares, lembrou Gabriel Soares, e citar aqui eu quero, que Augusto também cita o nosso grande Rocha Pita, inesquecível Silvio Romero. Certo. Quais os países mencionados por ele? Ele citou a nossa terra, depois foi para a Inglaterra, fez reportagem geral, e com a cultura tamanha, foi à Grécia, foi à Espanha, à Índia e a Portugal. Está certa a resposta. Quarta pergunta. Augusto dos Anjos possuía profundo conhecimento da língua portuguesa e em seus escritos usava e abusava de palavras pouco conhecidas, não conseguindo quase sempre ser compreendido. Seu texto na conferência de 13 de maio de 1909, por isso mesmo, seria duramente criticado por um poeta. Qual o nome desse poeta? Qual a confissão feita por esse poeta sobre a conferência? E em que jornal e em quais datas a conferência foi publicada? O escritor Santos Neto publica esses comentários, inclusive as críticas, em Perfis do Norte, publicado em 1910. Ele diz que o jornal oficial do Estado, no caso a União, é quem fez a publicação. No caso, a União foi quem fez a publicação e não fez de uma só vez. Eu digo para todo ouvinte, começou no dia 20, houve um intervalo depois, publicado dia 22 e outro no dia 23. Certo. Qual era o nome do poeta? Era Araújo Neto. Não, desculpe, eu estou errando. Me perdoe, Luiz Armando, eu ia tirando o brilho. O meu era completo. Em vez de Araújo Neto, eu digo Araújo Filho. Está certo. E qual a confissão feita por esse poeta sobre a conferência? Ele disse, estive presente à conferência que Augusto dos Anjos pronunciou no Teatro Santa Rosa, na Paraíba. Paraíba era o nome da capital, hoje João Pessoa. Tantos foram os termos técnicos por ele empregados, que eu confesso que não tenho vergonha em confessar que não a entendi. Está certa a resposta. Quinta pergunta. Depois de formado, Augusto deu aulas em casa a rapazes que queriam concorrer às provas de faculdade, lecionando também numa antiga escola de João Pessoa. Perguntamos, que escola era essa, quanto tempo lecionou nessa escola e quais as matérias que lecionou? Eu afirmo aqui o fano. Foi no Liceu Paraibano que revelou o seu valor e ali ganhava notoriedade ante toda a cidade como seu professor, mostrando sua cultura, ensinava literatura, ensinou geografia, mas aí há um registro e eu penso tudo isso, lógica e filosofia. Depois de tanto tempo, talvez no seu sofrimento, a sofrer alguns reveses, ao tempo que muito ligeiro, veio para o Rio de Janeiro depois de 2 anos e 3 meses. Está certa a resposta. Sexta pergunta. A fim de concursar-se a uma cadeira vaga em um colégio do Rio de Janeiro, Augusto dos Anjos tentou obter uma licença do Liceu Paraibano. Licença essa que lhe foi negada. Perguntamos, que colégio era esse? Quem lhe negou a licença? E qual a função que ocupava essa pessoa no estado da Paraíba? O desejo do poeta
que alimentava no fundo era ele ser professor do Colégio Pedro II. Não queria recompensa, pediu apenas licença como modesto professor, mas isso lhe foi negado pelo governador João Machado, que era governador. Está certa a resposta. Sétima pergunta. Finalmente, Augusto dos Anjos conheceu aquela que lhe conquistou o coração. Perguntamos: com quem Augusto dos Anjos se casou e qual o nome do seu sogro, quando foi realizado o casamento, e qual a formação educacional e onde se formou a esposa do poeta? Esté Fialho Rodrigues dos Anjos, Agnello Cândido Lins Fialho. Quando foi realizado o casamento? Em cima estavam os santos, embaixo estavam os anjos, no altar ali aos seus pés. E ali, naquele momento, se celebrava o casamento na presença dos fiéis, no dia 4 de julho de 1910. Certo. Qual a formação educacional e onde se formou a esposa do poeta? Ela era professora e cumpriu o seu ideal e tinha a sua formação pela autêntica vocação da sua escola normal. Está certa a resposta. Oitava pergunta. Casado, Augusto dos Anjos resolveu tentar a vida no Rio de Janeiro. Desligou-se do velho Liceu Paraibano, instalando-se com a esposa grávida na capital da República. Perguntamos: com quantos meses de gravidez se encontrava Esther, onde o casal foi residir inicialmente e onde trabalhou Augusto dos Anjos no Rio de Janeiro e quais as matérias que lecionou? Com quantos meses de gravidez se encontrava Esther quando eles vieram? Bom, ele veio no mês de outubro de 1910 e ela estava no 3º mês de gravidez. Certo. Do primeiro filho, que foi natimorto, que vinha nascer no dia 2 de fevereiro de 1911 e para quem Augusto dedicou um dos mais sentidos sonetos, que ele diz: agregado infeliz de sangue cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da minha força fecundante, de minha bronza tremanderondial, que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral. Pulsão de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo a feder? Ah, possa tu dormir feto esquecido, panteisticamente dissolvido, na numenalidade do não ser. Onde ele foi residir inicialmente no Rio de Janeiro? Como Augusto era pobre, sem dinheiro, sem ter cobre, para num bom hotel ficar, ante essa situação, foi ficar numa pensão na Praça Mauá. Está certo. Onde ele trabalhou no Rio de Janeiro e quais as matérias que lecionou? Ele conseguiu, graças à influência de um co-estaduano, Maximiano de Figueiredo, lecionar no Ginásio Nacional, que era exatamente o nome que recebia o Colégio Pedro II com o advento da República. Ele foi dar aula suplementar de Coreografia do Brasil, Cosmografia e Geografia. Está certa a resposta.